introdução sobre adoração. Eu quero chamar a todos para adorarmos a Deus através dessa reflexão. Vamos tomar como base o Salmo de número 95 e o verso 6. Tem uma palavra em hebraico que se pronuncia assim, Shahá. Vou repetir, Shahá. E ela escreve-se assim, S-H-C-H-H. Significa prostrar, prostrar. Eu vou ler o Salmo de número 95, verso 6, na tradução da Bíblia King James, que diz assim, Vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, nosso Criador. Mas vou ler também na Bíblia na linguagem de hoje, o Salmo 95, o verso 6, que diz, Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Para entendermos melhor, para termos uma clareza sobre esse prostrar-se, que é adoração a Deus, vamos responder algumas perguntas, algumas questões que ficam pairadas no nosso pensamento. Então, a primeira é essa. Por que o prostrar-se faz parte do pacote que constitui a adoração a Deus? Segunda pergunta. Por que não se pode, é proibido, é pecado prostrar-se diante dos ídolos? E ainda mais, qual a diferença de num culto estar se adorando ou se estar irreverente? Será que existe falta de temor nos dias de hoje? Então vamos juntos até o final dessa reflexão para termos uma compreensão desses tesouros sendo iluminados, instruídos pelo Espírito Santo? Vamos juntos? Vamos lá? Por que prostrar-se? O prostrar-se faz parte da adoração, porque significa reconhecimento de quem Deus é, reconhecimento da essência de Deus, da natureza de Deus, que só Ele é digno de adoração. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, riqueza, domínio, poder, antes de todos os séculos, hoje para todo sempre. Nenhum anjo, por mais excelente que seja, por mais graduado que seja, tem essa essência para ser adorado. Não. Somente Deus tem, somente Jesus tem, somente o Espírito Santo tem. Louvado seja Deus para sempre. Mas o prostrar-se também é curvar-se, é inclinar-se, é uma prostração de alma reconhecendo e dizendo, Tu és tudo, Senhor. Agora, tem também o exemplo do prostrar-se quando se coloca o rosto em terra. E tem o prostrar-se também quando se deita totalmente no chão. Mas que exemplo nós temos nisso? Nós temos Abraão, quando foi visitado na sua tenda nos carvalhais de Manre, por 3 varões. Eram 2 anjos, um de cada lado, e no meio estava o Senhor. E a Bíblia nos diz que Abraão se prostrou, se estendendo totalmente em terra. E tem também o prostrar-se de João, escrito no livro do Apocalipse, quando foi arrebatado na ilha de Patmos. E ele vê Jesus, ele diz, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele se estendeu totalmente. Mas a Bíblia diz que o Senhor o tomou à sua destra, o levantou. Se você está gostando desse tema, deste assunto, não deixe de clicar no gostei, no joinha. E se você não é inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever para que não perca toda semana conteúdos novos como esse. O prostrar-se é uma adoração desde os tempos antigos. E eu acredito que até antes disso. Agora há um mandamento de Deus sobre a gravidade do pecado de se prostrar para adorar ídolos, para adorar deuses com D minúsculo, para adorar a própria criatura. Interessante o que a palavra de Deus nos orienta. Esse é um grave pecado. Igualar o Criador, o Eterno,
a imagem de escultura. São imagens que têm boca e não fala, ouvido e não ouve, mãos e não apalpam, pés e não andam, olhos e não vê. Não se compara ao eterno, não se compara. Por isso que está escrito, aqueles que adoram os ídolos, fiquem igual aos ídolos. Ficam, em vez de viver a vida, vegetando. Fica igual a esses ídolos. E os que adoram as deidades, que são os demônios, ficam também iguais aos demônios. Ficam com maldade exacerbada. Ficam pessoas cheias de maldade, de ódio, pessoas ruins, porque estão adorando aos demônios. E aqueles que adoram a criatura, o próprio ser humano, esses também a vida deles começa a se destruir, porque o que é o ser humano diante do Criador, diante do Eterno? Mas aquele que adora a Deus por Cristo Jesus, o Espírito Santo, vem fazendo-se tornar a semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus, vem formando o caráter de Cristo dentro daquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Se você está gostando deste assunto, desse tema, escreva nos comentários. Se você tem alguma pergunta, escreva nos comentários aí no YouTube. Se você quer interagir, escreva nos comentários. E por fim, qual a diferença daqueles que estão no culto? Como adorador ou como irreverente? Para isso, eu quero que você ouça a leitura de alguns sinônimos que eu fiz, a captação sobre a irreverência. Então, o que é irreverência num culto de adoração a Deus? Então, os sinônimos dizem assim: falta de respeito, não tem medo, nem de pessoas nem de Deus, desatenciosos, indelicados, desprestigiam, grosseiros, insolentes, desaforados, petulantes, atrevidos, descortês, abusados, altivos, confrontadores, arrogantes e com falta de temor. Uma comparação prática. Aqueles que vivem na irreverência, eles não estão conseguindo discernir o caráter do Senhor, o caráter de Deus, achando que tudo pode levar numa conjuntura, numa interpretação. Jesus é bom, perdoa tudo, pecado ele não leva em conta, só se for os graves. E essas pessoas poderão passar uma grande decepção no dia de se encontrarem com o Senhor e ouvir coisas da parte do Senhor que ninguém gostaria de ouvir. Mas o importante é que a adoração edifica a nossa fé, aumenta a nossa fé e nos desperta para estarmos adorando a este Deus maravilhoso. Não perca a sequência! Tem mais palavras do hebraico para traduzirmos que compõem o pacote da adoração.